E aí nós fazemos um conjunto de 4 vozes, onde a gente leva a mensagem da música da forma mais sublime, mais gostosa e mais divertida para todas as pessoas. É uma alegria para nós, coralistas, somos aproximadamente uns 60, nesses um pouco mais de 10 anos, já estamos caminhando para o 11º ano. Parabéns. De entrega total, porque é uma alegria. Os nossos ensaios parece que é uma sessão de análise, de relaxamento. O pessoal trabalha na segunda-feira, nosso ensaio é segunda-feira às 19h30, e as pessoas chegam às vezes meio tensa do trabalho e saem de lá às 21h30, quase 22, assim, relaxados, assim, um sorriso, assim, aquele olho cansado da atividade diária, mas uma alegria estampada no rosto. E o nosso coral tem alguns coralistas com 16 anos e alguns com um pouco mais de 80. Imagina você trazer uma segunda-feira das 19h30 às 21h30, esse povo, quase 60 pessoas, para cantar uma segunda-feira depois de um dia de trabalho. Nossa, só por gostar amor muito, mesmo. É vocação mesmo, né? Gostar muito. E esse pessoal dos 16 é dividido em categorias, ou na hora de cantar vai cantar todo mundo junto? O nosso regente, o Márcio Faria, que aliás é uma pessoa fantástica, tem um conhecimento, ele é contratado pela Unesco, ele é contratado de vários lugares, né? Ele já foi fazer palestra de educação musical, inteligência musical em Havana, em Cuba, pela Unesco. Já foi para a Finlândia, né? Pela Unesco. E ele é um cara assim de uma simplicidade enorme, de um conhecimento fantástico. Uma voz, ele é tenor lírico também, canta pra caramba, né? Mas tem que explicar, o que é tenor lírico? Tenor lírico, quer dizer, ele diz pra mim que é tenor dramático, mas eu tenho certeza que ele é tenor lírico. Então, vamos entender aqui também. Ele alcança uma altura de notas. Então, Edson, hoje eu vou te descascar aqui. Hoje eu vou te descascar aqui, não tem jeito. Hoje eu vou tirar qualquer dúvida que o pessoal possa vir a ter. O que é lírico, como é a atuação do lírico e como seria a atuação do dramático? Grosseiramente, né? O baixo tem o baixo e o baixo profundo. O baixo profundo seria aquele cara que cantaria assim, né? O baixo profundo seria aquele cara que canta as notas mais baixas. O barítono as notas intermediárias. O tenor cantaria as notas mais altas, mais agudas. E o tenor lírico, ele canta mais agudo ainda. Bem próximo da voz, ou quase semelhante à voz das sopranos, que são as vozes mais agudas do coral. Agora entendi. Então você tem uma escala de vozes, né? Mas você não pode colocar dentro de um coro, por exemplo, que é dividido a 4 vozes, colocar 6, 7 vozes no meio. Porque aí o que é bonito pode parecer feio. Nem sempre o mais é o melhor. Às vezes o menos, o mais simples, é o mais adequado. Então você pega e fala assim, não, em vez de você cantar lá em cima, você canta uma oitava abaixo. E é assim que vai o coro. E é um trabalho danado, porque o nosso regente, ele tem que fazer a voz das contraltos, né? Falar para elas. E cada uma tem um timbre diferente. E tem que fazer uma voz só. Ele tem que chegar e equalizar tudo isso para sair uma voz só. É bonito pra caramba, é um trabalho danado. E ele canta junto com elas. Ele faz o tom delas. A nossa pianista Giane também é uma mulher fantástica. Ela, a questão de 1 ano e pouco, ela veio substituir nosso pianista que nos acompanhou durante 8 anos e meio, Leandro. Hoje mora lá no céu. Eu me emociono quando falo tudo bem. Porque ele foi um amigo assim, é um amigo, né? Daqui para lá, para sempre. E ele vivia a música, ele estudava 8, 9 horas de piano por dia. Ele tocava qualquer coisa que você imagine, ele tocava. Ele estudou para tocar o quebra-nozes, porque ele tocava no Balé Municipal de São Paulo, né? Ele era correpetidor e ensaísta. Mas ele foi fazer uma apresentação em Fortaleza e ele estudou 186 páginas de partitura do quebra-nozes. Ele fez uma apresentação de final de ano e ele tocou decor. Não errou uma nota. Ele era fantástico. E a Giane, a nossa atual pianista, ela é professora na Fego Camargo, na Caito, em Taubaté. Ela é uma pessoa maravilhosa também. E como foi essa chegada
o seu amigo pianista para o grupo? Ele foi voluntário, ele apresentou, como que... Quem, a Jeane? Não, o outro amigo nosso que tá nos ouvindo não... Ele foi trazido, ele veio junto com o Márcio no começo do projeto, né? Ele veio junto com o Márcio. E os dois sempre tiveram assim trabalharam sempre junto, né? Tem uma harmonia muito grande entre os dois e sempre foi muito. Ele sim era um baixo quase que profundo. Quando a gente cantava com a banda do quartel, que é comum a gente cantar com a banda do quartel, principalmente no Fornovo, né? Na festa do Fornovo, a gente no mês de abril, ele cantava do meu lado. Ele falava: Edson, vamos cantar que nem dois baixos profundos. Era uma maravilha, cara. Eu me divertia muito com ele. E um homem de uma cultura, judeu de nascimento, mas um homem extremamente educado, culto e religioso ao extremo. Adorava cantar nas igrejas de Caçapava, amigo dos padres aqui de Caçapava. E quando ele entrava numa igreja para cantar ou para tocar o seu piano, ele falava assim: esse é um lugar sagrado, esse é um lugar de Deus. E ali ele fazia, sabe, a arte dele. Conforme ele tocava, nós todos nos envolvíamos de corpo e alma. E sempre fizemos o que fizemos, cantamos com muito amor. Eu não podia deixar de lembrar o Leandro. Sim, Leandro, onde quer que você esteja, você deixando muita saudade aqui, visível, né? Tendo visto a emoção do seu amigo. Podemos nos orgulhar que são poucas as pessoas em que, ao lembrar de um amigo, se emociona da maneira. Então, não resta dúvida da personalidade dele, quem ele foi, né? Essa pessoa maravilhosa. E temos também, substituindo, né? Preenchendo, não completamente o espaço emocional, mas talvez o espaço profissional, a pianista de vocês, que é a Jeane. Jeane é uma mulher que a priori as pessoas olhariam para ela assim e se distanciariam assim, não se aproximariam, porque ela é uma mulher negra, mas uma negra linda, maravilhosa, e transpira música. Quando nós precisamos de um novo pianista para transição, eu já conhecia, né? E eu comentei com o Márcio, a pessoa ideal para substituir o Leandro é a Jeane. A Jeane lá da feira, eu falei: bem pensado, eu vou conversar com ela. E ela topou de primeira. Quando ela chegou no coral, eu fiquei numa felicidade imensa mesmo. Aí eu falei para as meninas: olha, essa moça, ela é excelente pianista, mas ela é uma soprano fantástica. Vocês vão aprender muito com ela e vão se divertir com ela o tempo todo. Meu amigo, eu já escrevi algumas coisas para ela, tenho até medo do marido dela, porque o marido dela é forte. Mas eu escrevi algumas coisas para ela para enaltecer não só a nossa amizade, a qualidade do seu trabalho e o carinho que todos nós do coral temos por ela. Porque nós temos uma coisa muito legal no coral. A gente é meio... Eu falo a gente porque, apesar de eu não ser de Caçapava ser meio provinciano, meio bairrista ainda, as pessoas do coral ficam assim, ó. Chega uma pessoa nova, fica um pouco distante. Mas com o passar do tempo, vão se achegando, vão se abraçando. E a nossa amiga foi se aproximando, foi entrando, foi chegando. Temos uma ligação? Não, temos uma ligação. Vamos lá para a ligação então. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alan. Bom dia, meu amigo Edson. Aqui é o Wilson Doni. Bom dia, Wilson. O Wilson Doni, eu chamo ele de Wilsinho. Eu tenho essa mania de apelidar Wilsinho. Grande amigo. Pois é, eu tô antenado aqui, ligadinho em vocês aqui na 104.9 Santo Antônio FM e ouvindo aí essa bela narrativa aí dessa pessoa de sucesso. O Edson tá aí dando uma entrevista, bela entrevista, parabéns. Eu que sou um apaixonado por música também, um apaixonado aí pelos instrumentos musicais, né? Estamos lá na Engeal de Taubaté e gostamos muito desse assunto. E tô antenado aqui
Tô gostando muito do assunto. Parabéns, viu? Parabéns para vocês. Obrigado. Tô ligando para deixar um forte abraço para vocês aí. E o seu testemunho é fantástico. Você é uma pessoa que gosta da música, vive da música, né? E com maestria pelo Alan sendo entrevistado por esse cara muito bom, que sabe tirar o melhor aí dos entrevistados. Forte abraço para vocês. Deus abençoe. Parabéns pela entrevista aí, parabéns pela gente de sucesso. Obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Eu conto um dia tê-lo aqui, né? Eu espero um dia. Estaremos aí. O dia que eu for um homem de sucesso, eu estarei aí. Você já é um homem de sucesso, que isso, meu querido. Wilson, quero ver você lá no coral cantando conosco. Você tem uma bela voz, eu tô ouvindo daqui, cara. Pois é, eu tô me esforçando aqui, para ter assim, um baixo profundo, sabe? Mas tá difícil. Você é mais do que isso. É verdade, esse é um amor de pessoa. É um coração. Um abraço para vocês aí, boa entrevista, bom programa. Obrigado. Obrigado, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o nosso amigo Wilson Donner. Nosso Wilson Donner, da Indie Audio, né? É uma grande pessoa humilde, uma pessoa compreensiva, né? Por aqui, às vezes a gente sempre se fala, né? Mas ele tá sempre apressado. Eu conto a dificuldade pra trazer ele aqui, cara. É difícil pra ele ter tempo também. A maioria das pessoas pra gente trazer aqui, a dificuldade não é o tempo. Eu conheço o Wilson bem antes dele ser o Wilson da Indie Audio, onde ele era ainda um menino ainda que precisava trabalhar, tá? Ele é uma pessoa fantástica. Sempre soube reconhecer as pessoas à sua volta. Um homem muito inteligente, trabalhador pra caramba. O pai dele é meu amigo, mineirinho danado, mora aqui, ó, tá sempre na igreja aqui também. Uma pessoa também fantástica. Muito legal. Adoro o Wilson, adoro o pai dele. Muito legal. Gostei muito dessa ligação. São muitas emoções, né? É verdade. Muitas emoções, a gente vê esse... Eu não posso me emocionar muito, senão minha filha me chama de HB, Homem Banana, comercial de televisão. Não, mas o Wilson falou comigo, já começou a marejar meus olhos. Eu percebi o carinho que você tem por ele. Não, mas tendo visto pouco que eu conheço o Wilson, dá pra perceber também. Né? Eu chamo ele de Wilson, não tem jeito. Eu tenho mania de botar esse apelido, né? Uhum. Né? Edson eu já vou chamar de Edinho, já tenho essa mania. A única que me chamava de Edinho era minha mãe. Edinho pra cá, Edinho. O duro quando a minha mãe resolveu chamar os 5 filhos de uma vez só. Tava os 5 nomes. Os 5 olhavam, mãe. Não, e o duro quando ela queria chamar pelo nome completo. Cada um com 3 nomes. Aí era difícil. Bom, saindo um pouco da parte técnica, né? A gente já falou até com o Wilson também, tá gostando do programa e tal. Tivemos aqui também a presença do nosso amigo Arnaldo Júnior, né? Que é presidente do Jornal aqui da Manhã, passou aqui. O Ivan também, morrendo de saudade do Ivan. Vamos falar um pouco da sua vida também, né? São quantos irmãos? Agora vamos entrar um pouco, né? Deixa eu falar antes de falar dos meus irmãos. Pode concluir. Deixa eu só falar do Coral Municipal, tem notícias do Coral Municipal. Sim, mas isso a gente vai voltar. Você pode ficar tranquilo, que hoje tem tempo. Tudo bem. O Coral Municipal está completando 10 anos esse ano, né? A gente tem cantado música de tudo quanto é tipo, música brasileira, música folclórica, tem cantado música de roda, a gente canta música internacional em espanhol, inglês, italiano, canta também em latim, temos cantado músicas sacras, músicas assim de diversos autores, né? E agora nessa época nós estamos em pleno ensaio para as cantatas de Natal. Dia 1º de dezembro, na praça, abertura do Natal de Caçapava, nós vamos cantar, e vai cantar também o coral Viva a Vida, que é um outro coral que tem em Caçapava, porque Caçapava tem mais de um coral. Nossa, que sensacional! O coral Viva a Vida são os nossos amigos já da terceira idade, se bem que nós também já estamos na terceira idade, estamos entrando na terceira idade, não é verdade? Mas é um outro coral, eles são pessoas assim, maravilhosas, pessoas que nos antecederam, que cantam há mais tempo que a gente. As igrejas de Caçapava, as escolas de música de Caçapava estão montando seus coros também, para quê? Para brilhantar festas, para poder mostrar o trabalho das pessoas. Todo mundo gosta de cantar, mas tem vergonha de cantar. Eu não consigo entender isso. Eu nunca consegui entender isso. É mais fácil você chamar uma mulher para cantar do que chamar um homem para cantar. Quer ver a proporção? Nós temos 25, 26 sopranos, 24, 25 contraltos, e entre os homens, entre os tenores e os baixos, digamos assim,
Nós temos 12 ou 13. Imagina 2 anos atrás, aqui, nesse santuário, na última apresentação do ano, de repente, eu olhava assim, não chegava nenhum homem. Tinha 20 soprano, 20 contralto, de repente chegou um, nós estávamos em 2, eu e o Juan. Na segunda música, chegou o terceiro, o Luiz. Aí ele chegou, eu chamei, ele botou a camiseta por cima entrou, ficou do meu lado, e nós 3, bem no meio das 40 mulheres. O Márcio, nosso regente, falou assim, ó, canta alto. Nós terminamos a nossa cantata de Natal, e aqui, da rádio, ouviram lá no Rio Grande do Sul, pela internet, e ligaram para cá e perguntaram quem eram os 3 tenores que estavam cantando na igreja. Eu fiquei... Eu falei, que isso, é brincadeira. Mas foi maravilhoso. Você já ficou emocionado só de claro, né? Porque a gente faz um trabalho com amor mesmo, porque a gente quer levar o melhor de nós para as pessoas. E essa igreja é abençoada por Deus, ela tem uma acústica maravilhosa. Naquele dia o Padre Décio falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: fecha a porta da igreja, não deixe esses meninos saírem daqui. Eu acho que essa é a maior gratificação que a gente pode ter, né? É verdade. O reconhecimento daquilo que a gente faz por amor, né? Porque a gente faz por dinheiro. Quando você faz algo por dinheiro, você está pensando no retorno financeiro daquilo ali, né? Muitas vezes você se exalta um pouco mais para você ter aquilo ali. Mas quando a gente faz por amor, eu acho que é uma coisa que você não tem como determinar um valor para aquilo. Não tem preço mesmo. E é sempre um vitorioso quem dá o melhor de si. É verdade. E quando você tem esse reconhecimento até inesperado, né? Que é um reconhecimento que já vem com um agradecimento, né? E um carinho, porque às vezes o agradecimento, o reconhecimento, ele é um troféu, né? A gente está correndo nessa pista da vida aí, ultrapassando obstáculo atrás de obstáculo, dificuldade atrás de dificuldade, né? Porque cada um tem os seus obstáculos, tem o seu, como eu posso dizer, o seu conflito interpessoal, né? Você tem aquilo ali dentro da sua vida. É claro que você não deixa isso vazar para terceiros, mas você mantém ali dentro do seu mundinho. E quando você é reconhecido, quando as pessoas veem que realmente você está fazendo aquilo ali por amor, é sensacional. Né? Você tem aquela sensação do troféu entregue. Olha, tá aqui, parabéns, está indo no caminho certo. Né? Tô vendo isso. Né? E eu acredito que com vocês tem acontecido várias vezes, né? Agora nós tivemos, no mês de agosto, tivemos aqui em Minas, depois de Passa Quatro, ai meu Deus do céu, esqueci o nome daqui a pouco eu lembro. E nós fomos um encontro de coros internacional lá minha cabeça virou de vez agora. Não, tudo bem. E nós cantamos numa igreja matriz, na igreja matriz de São Lourenço. Lembrei. São Lourenço. Estava São Leopoldo na minha cabeça, foi literalmente Leopoldo. São Lourenço. E nós cantamos na matriz de São Lourenço, uma igreja fantástica, enorme. Você está lá, no altar lá, você dá uma acústica fantástica também. Você dá uma nota errada, quem está lá na porta ouve falar, ai, sabe? E nós cantamos nessa igreja, nós cantamos com tanta alegria, com tanto amor, com tanta vontade, na ponta da mão do maestro, puxando as notas, puxando a cadência da música, tudo mais. E aí nós terminamos, plateia em pé, assim, na igreja, assim, aplaudindo demais. Aí o presidente do Ameride, que eu não estava lembrando, o Festival Ameride, veio nos receber no meio do corredor, me abraçou e falou, ele é venezuelano, ele falou, maravilhoso. Tinha conosco também uma estrina francesa. Eu só ouvi ela falar pra mim assim, do lado assim, ela falou em inglês, wonderful. A única coisa que eu entendi que ela falou, porque falou algumas coisas em francês eu não entendi, né? Mas o wonderful que ela falou em inglês eu entendi. E foi muito bom, mas muito bom mesmo. E a gente vai e se diverte pra caramba, porque é o fruto de meses de trabalho, né? E quando chega no final do ano assim, a gente tem 4 apresentações agora no mês de dezembro, né? Dia 1, como eu falei, na praça, na abertura. Dia 9 de dezembro vai ser o nosso concerto de gala de 10 anos. Vai ser na Matriz. Já acordado com o Padre Silvio e tudo mais, logo após a missa, nós vamos fazer um concerto de gala. Nós vamos
fazer um concerto maravilhoso. A gente vai entrar nesse detalhe aí, mas eu queria saber um pouco mais dessa acústica da igreja. Ela falou wonderful, né? Ela disse que era maravilhoso. Maravilhoso. E para alguém que é de fora, porque a gente sabe que a tendência do povo inglês e europeu é ser um pouco frio. Ela podia ficar quietinha, né? Geralmente eles ficam, daqueles né? aplausinhos assim. Exatamente. De mãozinha quebrada para não. Exatamente. Mas ela foi muito efusiva. Exatamente, para você conseguir uma coisa dessa de alguém que vem de fora, que também está acostumado a ver uma qualidade, porque lá isso é muito comum. Isso é comum, né? Teatro lá tem em todo lugar, tem shows. Na praça. Tudo. Então, para alguém chegar e observar e falar, wonderful, pô, você está dentro de uma qualidade até inesperada por quem é o visitante. Né? Que às vezes surpreendeu. Né? Mas você falou trabalho de meses. Meses de preparação. Né? De preparação. Esse trabalho tem quantos anos? Você já mencionou que são 10 anos, são 10 anos, mas para esses trabalhos, essas apresentações assim, por exemplo, a gente tem algumas apresentações durante o ano. Temos o Ameride, temos Aparecida, temos Lorena, né, que a gente vai cantar. A gente canta às vezes em Redenção, em Jambeiro. Já cantamos em Caraguá no Teatro Mário Covas. Nossa, que maravilha. Nós fizemos uma apresentação, lá cantamos a Marcha do Marinheiro, Canção da Partida. Que bonito. A gente cantando essa música lá, de repente olhava para o público assim, eu fiquei com medo, porque o público assim, o povo assim, totalmente em silêncio, o olho assim, meio que esbugalhado assim. Quando a gente deu o último acorde, o povo quieto assim, de repente explodiu em aplausos, em gritos, e acabou invadindo todo mundo do palco, abraçando a gente. Aquele dia eu chorei. Eu acredito. Chorei pra valer mesmo, porque olha, você trouxe o pessoal. Eu sou banana, gente, me perdoe, tá? Mas é a vivência da música, né? Porque a música tem isso também. Ela leva você pro ambiente dela. Né? Como quem lê um livro, um bom livro, você entra dentro do livro. Né? Uma boa música, com certeza. Um bom filme, você vai entrar dentro do filme, você vai vivenciar. E às vezes um bom espetáculo musical, você está dentro dele. Querendo ou não, tem um pouco da parte teatral também, né? Que vocês estão em pé ali. Tem sempre. Você sabe que, falando nisso, deixa eu falar um negócio pra você. Eu sou muito envolvido com a música, né? A minha vida inteira fui envolvido com a música. Quando não com os meus filhos, né? Comigo mesmo. Mas eu nunca deixei de ver de lado a parte das artes. Eu sempre gostei muito de ler, né? Eu participo de um grupo aqui de Caçapava. Eu tô ruim pra nome, gente. A Toca, a Rose vai me matar. Mas ela criou esse grupo, Toca da Leitura, acho que é isso mesmo. E tem um monte de adeptos, pessoas que leem muito, leem livros em cima de livro todos os dias, e os comentários, as indicações, aonde você pode comprar livro mais barato, livro, como se fosse assim, uma parte da nossa respiração. E a Rosa é uma pessoa de uma inteligência fantástica. Um dia eu arrasto ela pra cá pra conversar com você. Com certeza, Rosa, esteja convidada. Rose. Rosa, meu nome dela não é. Tudo bem. Rosa, você me perdoa. Porque Rosa, também eu te deixei emocionado aqui. Você me perdoa, Rosa, porque olha, eu não anotei nada disso. Tô falando assim, não, mas aqui não tem nada anotado. Aqui a gente faz ao vivo mesmo. E eu vou falar para ele todo o seu nome direitinho, o nome do grupo que a gente participa, né? Para que ele veja direitinho como é que é e te convide para você falar das outras muitas coisas que você faz também, que você é fera também, garota. E é isso, vai estar convidado assim, pode trazer, fica aí. E esse meu envolvimento com todas essas coisas, eu me envolvo com o pessoal de pintura, com o pessoal de teatro, com o pessoal de contação de história. Fiz um curso de contação. O Centro Cultural aqui pertinho, descendo a Rua Santo Antônio aqui, lá na esquina da Estrada Velha ali, tem um Centro Cultural. Todo mundo na cidade conhece. Mas esse Centro Cultural, ele oferece oficinas maravilhosas. Tem uma parte que ensina as pessoas a fazerem coisas que pode vender e ganhar um dinheirinho extra na sua renda, que hoje está tão difícil, né? Mas tem muita coisa envolvida com arte
que é essa parte que eu mais gosto, que você se emociona bastante quando fala da arte. Que você pode, sabe, usar e abusar. Nós temos aula de violão, de violino, tem aula de canto, né? Aliás, de canto não tem o canto coral. Tem outro coral também que eu esqueci de falar, ela vai me matar. A Eliane Betoni, Casoni, com as senhoras de Caçapava Velha, aliás, da Piedade e Vila Menino Jesus, né? Ela tem um coro que ela também está sempre fazendo as apresentações por aí também. É muito legal. Trabalhadora também, incansável também, para que a gente leve a música para todo mundo. É assim, vai seguindo. Você me perguntou da minha família, né? É. Que depois a gente tem que se aprofundar um pouco mais para quem está ouvindo, para a gente poder falar o que é a diferença do aprender o canto, né? Para aprender coro. Coro, no caso, né? O coral, ele ser tenor. Posso falar agora isso? A gente pode pegar um gancho aí só pra gente dar uma lapidada. É simples e rápido. Você aprender canto, né? Quando qualquer pessoa pode cantar. Pode cantar, né? Fazer aula de canto também. Você vai melhorar, você vai qualificar a sua voz. Tem pessoas que têm vozes lindas, maravilhosas, né? Tem pessoas que têm voz razoável, mas todas podem fazer aula de canto, porque além de cantar melhor, aprende a falar corretamente, aprende a colocar, sabe, a sua voz de maneira adequada. Uma das coisas mais terríveis que tem para quem dá aula, para quem trabalha em rádio, para quem canta, para quem fala muito, para quem é orador, fala muito alto, meio gritado, arrebenta com as suas pregas vocais, e a vida de falador, de orador, ela encurta rapidinho. Teve um cantor que está passando por isso hoje, né? Tem. Inclusive ele anda com uma fonoaudióloga a tiracolo, né? A tiracolo, né? Ela dorme inclusive na casa dele também, né? Eu ouvi dizer. Ele contratou ela por 24 horas por dia, paga régio salário pra ela. É da família Camargo, é o Zezé, eu acho, né? É ele mesmo. É o Zezé? É ele mesmo. Então, mas no filme ele não comia um ovo, mas o negócio de ovo cru, lembra do filme? Você chegou a assistir aquele filme? Não cheguei a assistir, não. Não, ele quebra o ovo lá, ele fala, o galo, tá vendo? No filme tem uma cena dessa, dá um spoiler aqui breve. Ele tem uma cena que ele fala, o galo, tá vendo? O galo tá cantando. Tá vendo? Então, vamos comer ovo. Aí instalava o ovo, brigava as crianças quando eram pequenas a comer ovo cru. Essas coisas, essas receitas caseiras pra voz ajuda? Não. O que ajuda você a cantar é você ter uma boa saúde, né? É você evitar certos vícios que atacam as suas pregas vocais, que atacam a sua musculatura. Você fazer exercícios, né? Que fortaleçam a sua musculatura abdominal, intercostal, né? Nós fazemos um pré-aquecimento no coral e nas aulas de canto também. Para quê? Para preparar o corpo, porque o nosso corpo é uma caixa sonora, né? E se você não fizer exercícios, né, físicos para preparar isso e depois fazer exercícios de ampliação, sabe, da sua extensão vocal, vocalizes para que você aqueça a sua garganta, né, as suas pregas vocais, para que você fortaleça o seu diafragma, você não vai cantar legal. Mas nós temos excelentes profissionais aqui no Vale do Paraíba de canto, entre eles o Márcio, tem o Blanco, né? Tem a Carol que dá aula aqui em Caçapava também. Tempo a gente tem, você pode falar um pouquinho de cada um, do Márcio, por exemplo, que ele faz. O Márcio, ele... Nossa, tem tanta coisa do Márcio, precisava de um programa inteiro para falar do Márcio. Vamos tentar. Além de a gente tenta. Uma figura fantástica, eu bato de frente com ele sempre, porque eu tenho uma personalidade muito forte, apesar de procurar ser sempre amável, ajudar as pessoas. Eu sou duro na queda, e quando eu faço uma coisa, eu faço 8 ou 80. Ou eu faço tudo, eu não faço nada, né? E ele também é assim. Então a gente bate muito de frente. Recentemente eu briguei com ele, né? Mas eu tinha razão. E ele é uma pessoa tão fantástica, que ele veio naquela noite seguinte no WhatsApp, que a gente tem um WhatsApp do coral, e escreveu um texto para todo mundo que participa do coral ver, né?
me pedindo desculpa e dizendo que eu nunca disse que ia me afastar do coral, né? Que ele falou assim, que ele jamais gostaria que eu me afastasse do coral, que eu sou muito importante para ele e para o coral, tá? Eu achei de uma humildade tão grande, não estou me vangloriando disso não, sabe, de ter levado vantagem ou coisa assim, porque eu não levei vantagem nenhuma, mas de nós nos entendemos até nos momentos de briga. Mas ele é um homem que, como eu te falei, a Unesco já levou ele para alguns países para fazer trabalho sobre inteligência musical, né? Ele trabalha em São José pela prefeitura, pela Fundação Cassiano Ricardo. Ele é responsável pelos coros que tem em todas as escolas. Agora, no mês de dezembro, nos anos anteriores, ele regeu um coro de quase 700 vozes infantis. Ele vai às escolas durante o ano, durante os meses, né? Vendo como é que estão os ensaios, que cada escola tem seu regente. E aí ele chega no final do ano, ele junta tudo lá no parque da cidade, 700 vozes. Ele rege esse coro. Fantástico. Nós tivemos aqui a presença aqui no santuário aqui alguns anos atrás, o coro e orquestra de São Paulo, trazido por uma empresa aqui da cidade. Já vieram 2 vezes aqui. E nas 2 vezes nós fizemos a abertura para eles, né, com o nosso coro. O maestro da orquestra e coro da cidade de São Paulo é coro profissional. Ele estudou na Alemanha, um cara assim fantástico também. E ele chegou e entregou a batuta para o Márcio e falou assim: o senhor rege o seu coral, o meu coral e a orquestra. Ele falou assim, mas, Márcio, eu aprendi muita coisa com você não tem que temer nada. O Márcio falou, mas eu não estou temendo. Ele falou assim, deixa de ser humilde. Ele pegou a batuta e foi e regeu a orquestra e os coros. Mas foi muito bonito mesmo. Muito, muito bonito. Daí em diante ele fez já um monte de coisa. Ele rege outros coros de São José também, da Embraer, da PVE, né? Do Tribunal Trabalhista de São José também, do coro do Viva a Vida aqui em Caçapava também. Nossa, legal. E ele começou... E da aula também, de canto também. Tá. E ele começou aqui em Caçapava esse projeto? Não, né? Ele começou em São Paulo, ele mora em São José, né? Uhum. E ele tem uma atividade intensa aqui e lá em São Paulo. É muita coisa. Ele tem pouquíssimas horas de vagas durante a semana. E essas poucas horas vagas ele dá aula de canto. E dá aula de canto aqui também? Não tem. Não tem espaço de tempo ainda. Não tem tempo para fazer isso. Ele até que gostaria. Nós propusemos para ele, né? O pessoal do coral, para ele vir dar aula de canto aqui, né? Mas não vai rolar. Ainda não tem tempo, né? Ele não tem tempo. Mas quem sabe aí pra frente nos escola um tempinho, né? Quem sabe. E vem pra cá. Então vamos falar de mais gente do canto. Tem mais pessoas, tem mais nomes aí também, né? Tem ele, que você falou agora. O Blanco é um menino de Taubaté. Ele tem uma voz fantástica. Ele cantou agora aqui no Campo do Padre, né? No mês de agosto, final de agosto. Ele cantou na festa italiana lá. Ele fechou, né? Eu estava ouvindo ele cantar, conversei com ele. É uma pessoa fantástica também, uma voz linda, agudíssima, tenor lírico mesmo. Ele canta mais alto que a soprano, para você ter uma ideia. E ele tem disponibilidade para fazer esse trabalho. Eu andei conversando com o povo. Como agora final de ano ficou meio difícil, então para começo do ano conversar com o Blanco para ver se a gente monta uma aula, uma sala de canto aqui em Caçapava. Nossa, sensacional. E ele vindo fazer aqui, eu faço questão de trazê-lo. Aí não é só pra gente que tá no coral não, gente. Ele vindo pra cá, montando uma sala de aula aqui, vai ser para quem quiser fazer aula de canto, porque olha, quem acha que sabe cantar, que tem um potencial, precisa de um mentor, precisa de uma pessoa com a qualidade de um Márcio, a qualidade de uma Guaraci, né? A qualidade de um Blanco, né? Para quê? De uma Giane, que também é uma soprano fantástica, para poder desenvolver a sua capacidade musical.
É muito importante. E aí, o fato que você falou que é diferente do coro para cantar, né? Porque ali, na aula de canto, você vai esticar a sua tessitura vocal. Eu, quando comecei a fazer aula de canto, eu cantava dentro de um espaço pequeno, né? Quem sabe ver ler partitura, tem o pentagrama, 5 linhas, 4 espaços, né? Eu cantava basicamente dentro desse espaço. Hoje eu canto bem abaixo, né, dessas notas, as mais graves, e canto bem acima das notas mais agudas. Isso graças aos meus professores durante esses anos todos. E o Márcio, ele acha que eu não sou tenor. Ele acha que eu sou barítono, porque a minha voz é uma voz grave, uma voz pesada, né? Onde você se assustou no telefone. Eu percebi no telefone, eu quase fiquei surdo com ele. Porque foi a voz, não surdo no mau sentido da palavra, fiquei surdo no sentido literalmente da potência da voz dele. Que eu boto, geralmente as pessoas falam baixo, né? A voz é baixa. E eu atendi o telefone assim, quando ele falou oi, nossa, dentro do tipo. Ele ouviu no outro ouvido. Verdade, eu ouvi no outro ouvido. De repente, o que acontece? Eu não sei dessa coisa, eu tenho que tomar mais cuidado. Obrigado por me avisar, né? Não, mas é da altura mesmo, né? Da voz. Quer dizer que você grita no telefone, sua voz naturalmente dessa. Aí o que acontece? As pessoas, né, começam a aumentar, e o Márcio acha que eu sou barítono, que eu não sou tenor. Um outro professor disse que eu sou... Oi, só um minutinho. Avisar vocês que nós vamos ter o prefixo, tá? Mas a gente vai estar voltando de novo. Vamos continuar com essa entrevista aqui, com esse bate-papo, né? No sentido hangout. Nós fazemos aqui um hangout, não é bem uma entrevista. A gente pode ter a liberdade, né, de poder bater um papo, falar da família, falar do pessoal, falar de amigos, falar com emoção. Isso é bacana, quando você não fica naquela obrigação da entrevista de ter que ter aquela exatidão, fica uma coisa mais gostosa, mais agradável. Se possível for, bota uma musiquinha aí no fundo, vai entrar o prefixo, a gente deixa tocar um pouco a musiquinha, ao tempo que o nosso amigo Edson, nosso querido Edson, toma uma aguinha, bate um papo, né? E a gente já volta. Maravilha, queridos ouvintes, estamos aqui de volta em 104,9 Rádio Santo Antônio FM. Esse é o seu Gente de Sucesso, programa destinado a você, né? E a todos nós que somos pessoas de sucesso, como o nosso amigo Wilsinho, como o nosso amigo Edson, como o nosso querido amigo como o Brasiliano, e por aí vai. E ele tá aqui, o Edson, muito emocionado, né? Medido. Antes eu vou me atrever a recitar alguma coisa aqui referente ao tempo. Hoje nós não temos tempo para nada, né? Hoje as pessoas vivem dizendo que não tem tempo. Realmente não nos sobra tempo, né? Mas será que o tempo de fato é nosso inimigo, né? Então, havia um tempo de cadeira nas calçadas, era um tempo em que havia mais estrelas, tempo em que crianças brincavam sob a calábora da lua, e o cachorro da casa era um grande personagem. É também o relógio da parede. Ele não media o tempo, ele simplesmente mediava o tempo. Havia um tempo. Bonito. Dedicado ao tempo, né? Esse tempo que veio a mais também de programa, não poderia deixar de falar. Claro. Né? Que nos ajudou muito, porque aqui agora a gente pode lapidar o nosso assunto, porque aí ficou o hangout. Em tempo. Rosileia, o grupo no Facebook que você criou chama-se Toca da Coruja, Clube de Leitores de Caçapava. Desculpa, eu tinha que me redimir com você. Eu vi essa preocupação. Eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, as pessoas têm só uma hora de programa aí. Você sabia que em Caçapava nós temos como é que fala? Aquelas pessoas que têm cadeiras, que têm aquelas togas bonitas, que escrevem livros, poemas, né? Que são os imortais da literatura de Caçapava? Eu tive a oportunidade de conhecer esse Brasiliano. É um dos imortais de Caçapava. Tem uma amiga também que ela é fantástica também.
Sim, pode falar, à vontade. Ai, olha, a minha cabeça, eu esqueci o nome da minha amiga. Como é que pode, cara? Gente, o tempo tá passando para mim também. É verdade. O tempo tá passando. E ela, além de ser poetisa, escritora, ela é cantora também. Ela cantou no coral conosco. Vive prometendo que vai voltar. E nunca volta. Olha a cobrança no ar agora. Como é o nome dela? Você segura a responsabilidade. Agora ela sabe que eu tô falando dela, né? Então eu não posso falar o nome dela agora, senão vão pegar no pé dela. Tá bom. Essa foi uma saída estratégica. E a hora que eu tentei puxar pra ver se ele falava. Não, eu vou falar assim: Elbia, você é uma grande amiga, tenho você no meu coração. Adoro o que você escreve, adoro o seu modo de pensar, sempre, sempre, sempre avante, sempre para frente, sempre para cima. E as suas palavras sempre encaixam perfeitamente na vida. E o tempo é curto e a gente corre atrás. Exatamente. E, bom, Elbia, né? Elbia, um abraço para você, Elbia. E já viu, né? Ele já mandou o convite aí, já fez o intimado pra ela voltar, e você também tá intimado a aparecer aqui também. Comparecer aqui, né? Aliás, todas as pessoas fantásticas. Não, todo mundo, essas pessoas fantásticas, né, cara? É um prazer a gente dar espaço pra esse tipo de... Uma outra pessoa que você não pode deixar de entrevistar é a dona Darcy Breves. Essa mulher, ela foi vice-prefeita em Caçapava. Mas isso é a coisa mais insignificante na vida dela. Sabe por quê? Porque o que essa mulher conhece de cultura é brincadeira. Ela é um poço de conhecimento e de uma humildade fantástica também. Eu adoro Dona Darcy porque você fala com ela tantas coisas o tempo todo, né? Ela tem sempre uma coisa para falar. E ela olha para você e fala assim: ai, menino, eu vi um negócio assim, assim, assado. Ela adora a cultura popular brasileira. Você vai na casa dela, você se espanta com as coisas que ela tem. Ela é fantástica. Eu acredito. Como é o nome dela mesmo? Darcy Breves. Dona Darcy Breves, esteja convidada também. Seria um prazer tê-la aqui, né? Eu fico emocionado também, porque a gente vê o tanto de pessoas que fazem as coisas por amor, né? E é difícil hoje em dia, nos tempos que a gente vive, um tempo em que tudo é dinheiro. E tudo no dinheiro se justifica. Interesses. Tudo interesse, permutas, e isso é um pouco, para mim, o dinheiro é necessário dentro do profissional, mas em tudo, não posso ser escravo dele. Nós fazemos o dinheiro. E quando a gente se depara com tanta gente, ainda mais aqui em Caçapava, eu vejo tanta gente que faz as coisas por amor, por dedicação, por vocação, por gostar mesmo, sabe? E se aprofunda nisso. Então é impressionante, né? E ainda mais quando você vê uma pessoa que tem tanta cultura assim. Você falou que ela tem um acervo cultural. Que acervo mais ou menos esse? A gente tem que explicar, né? O que é esse acervo? É próprio dela? É acessível? Ela é apaixonada por Mazzaropi. Nossa, ela é apaixonada por Mazzaropi. Alguns anos atrás, eu encontrei num sebo da vida aí, porque eu sou um fuçador de sebo também. E sebo onde tem livro velho, assim, essas coisas, livro, revistas velhas, né? E eu estou sempre fuçando. Às vezes você vai no sebo da cidade e me encontro sentado num banquinho minúsculo lá, procurando as coisas lá que me interessam. E eu encontrei um livro, né? Um livro que fala só sobre o Mazzaropi, as suas músicas, as suas histórias, né? A vida dele, como começou e tudo mais. E eu sabendo que ela é apaixonada por Mazzaropi, eu fui no Centro Cultural de tarde, encontrei com ela lá, fui mostrar para ela, assim: ai, menina, eu tenho esse livro. Mas eu pensei que fosse morrer a conversa ali. Nós conversamos mais de 2 horas a respeito do Mazzaropi. E quando a gente começou a cantar no coral A Dor da Saudade, ela falou assim: eu vou estar no gargarejo ouvindo vocês cantar lá na praça. A Dor da Saudade. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente? Ai, eu emocionei. Saudade de alguém. Todos, né? E ela é apaixonada por essa cultura. Ela tem um monte de coisa. E você fez uma pergunta legal.
é só dela ou é acessível. Ela acha que a cultura não é dela, é pro povo. E se você quer ver, você quer pesquisar, você quer estudar, ela te empresta, ela te leva na casa dela, torna acessível. Ela é uma pessoa fantástica. Dona Darcy, a senhora sabe que o Coral Municipal e eu, Edson, particularmente, amamos muito você. Você é uma pessoa fantástica por tudo que você representa para a cultura dessa cidade. Eu acredito, mais uma vez, muita emoção hoje. Eu também fico emocionado, né? Porque a gente, quando vê... Eu já estou acostumado a ficar emocionado. É porque o ouvinte, né? Ele já está só ouvindo. Eu estou aqui, a gente está ouvindo, estou vendo, né? A emoção que você tem terceirizada, né? Hoje em dia a gente vê pessoas que falem das outras e se emocionem. É difícil. Porque isso envolve como eu posso dizer, um sentimentalismo, uma realidade, uma veracidade daquele envolvimento muito grande, né? Tanto na profundeza da amizade quanto do profissionalismo. Isso é importante, são laços eternos. As pessoas têm medo de amar, têm medo de mostrar o sentimento. Eu nunca tive. Os meus filhos, eu os ensinei a amar verdadeiramente a pessoa que ama, a família, os amigos, porque quando você ama, tudo fica mais fácil. Quando você demonstra o teu mais belo sentimento, você fala melhor, você respira melhor, você canta melhor, toda a sua vida fica mais fácil. Quando você guarda a mágoa no seu peito, isso te envenena. Shakespeare dizia: a mágoa é um cálice de veneno que a gente bebe querendo que o outro morra. Então, mostrar para os outros, para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto, verdadeiramente, eu falo olhando no rosto, na cara da pessoa, o quanto a pessoa é importante para mim. Não tenho vergonha, não tenho medo. Eu estou com 60 anos, eu vou ter medo do que na vida? De nada, né? É verdade. E, bom, voltando um pouquinho à parte do tenor. Meu Deus. Ele correu daqui, correu dali. Eu vou voltar. Eu quero mais informação. Eu preciso também. É curiosidade minha também, né? Cada show é um show. Cada ensaio é o ensaio. É único. Olha, nós estabelecemos um repertório que vamos fazer, porque nós temos as apresentações. Por exemplo, em abril nós temos o Fornovo. O que é esse Fornovo? O Fornovo é uma festa militar onde se comemora a tomada de Fornovo de Taro na Itália. Pelos militares da FEB. Sim. Né? Então o Sexto Bio aqui, muito oportunamente, homenageia os expedicionários, né? E a gente vai homenageá-los também, junto com a banda. E eu sempre vejo, em primeiro lugar, né? E as outras pessoas ao meu lado, os meus amigos, as minhas amigas que cantam, muito emocionados, sabe, com a presença desses militares. É de novo o reconhecimento, né? Daqueles que lutaram, né? Que foi uma força expedicionária. Exatamente. Brasileira. E quando a gente canta a marcha dos expedicionários, eles ficam, aqueles senhorzinhos de 89, 90 e poucos anos, ficam de pé assim, batem incontinência. É uma coisa fantástica. Depois tem mais na parte do campo, lá tem a simulação da batalha de Fornovo de Taro. É sempre uma coisa muito bonita. Mas o público civil também tem acesso a isso. Tem. Famílias que fizerem. É festa para o povo ver mesmo, né? Bacana. É muito legal. E nós preparamos um repertório, né? Junto com a banda do quartel, né? Para nós cantarmos para esse público que, além dos militares, os familiares e as pessoas que querem também. Nós cantamos Carmina Burana, nós cantamos um monte de músicas mais eruditas, né? Nossa, desde já, meus parabéns a todo o comando lá do Sexto Bio, né? Sexto Bio. Sexto Bio pela iniciativa, parabéns. Nossa, louvável. Espero um dia participar, poder presenciar isso aí, quem sabe até um dia a gente cobrir isso ao vivo, né? Você vai ter uma oportunidade. Dia 16 de dezembro, nós estaremos cantando junto com a banda do quartel na porta do fórum aqui em Caçapava. A juíza
Ano passado nós cantamos lá no centenário daquela casa, né? Do patrono daquela casa, e a juíza nos convidou, a juíza da cidade, não me lembro o nome dela agora também, eu tô ruim de nome, gente, nossa. Emoção. Eu devia ter anotado tudo essas coisas. Mas a gente aqui é ao vivo, aqui é hangout, aqui você deixa fluir e a coisa acontece. E nós nos apresentamos lá o ano passado e ela adorou, porque a apresentação era da banda, e nós fomos convidados para completar. E na hora de cantar o hino nacional, nós tivemos uma apresentação assim impecável, né? Impecável. E na hora de cantar o hino nacional, estava todo mundo sentado, os advogados e tudo mais. O nosso regente Márcio falou assim: gente, por favor, todo mundo de pé, que é o hino nacional. A primeira a ficar de pé foi a juíza. Naquela hora eu olhei para ela, um sorriso assim no rosto dela, assim estampou, sabe, uma mulher fantástica, uma mulher forte, uma mulher fantástica também. E ela, depois nós saímos dali, teve um coquetel, a gente foi embora, tudo mais. Ela falou com uma advogada, nossa amiga: eu adorei o coral, muito, muito bom, muito bom. Vocês vão ter que vir cantar no final de ano pra gente aqui, né? O ano passado não deu, porque acabou chovendo e não foi possível. Mas esse ano não vai chover dia 16 de dezembro, viu? Ó, tô falando com vocês aí em cima. Não pode chover nesse dia. Nós vamos fazer uma cantata de Natal lá também, tá? Agora, voltando a falar do tenor. Ainda tem um frio na barriga quando vocês... Perguntando a você ainda sente aquele friozinho na barriga quando você vê o público assim? Tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem, porque cada apresentação é uma apresentação diferente. Cada público é um público diferente. Eu fui fazer uma abertura, isso solo, né? De uma palestra. O que é uma abertura solo? É só você? Só eu. Nossa, aí a responsabilidade deve ficar, né? A adrenalina, a emoção. Eu cantei 2 ou 3 músicas, não me lembro. Uma foi a Oração de São Francisco e a outra foi uma música italiana, uma música de estudo italiano chamada Bella Prova. Sem acompanhamento, a capela. Mais difícil ainda. Facinho de desafinar, né? Você não tem uma guia para você seguir, né? Mais o nervosismo, né? Na primeira fila, assim, pessoas que eu sei que conhecem de música. Tava calor, mas eu suei do dedão do pé ao último fio de cabelo. Eu falei: meu Deus do céu, eu não posso voltar atrás, eu tenho que cantar. Aí eu peguei e falei com as pessoas, né? Me apresentei e tudo mais. E falei: vou cantar 2 peças, acho que foram 2 peças mesmo, né? Uma é a Oração de São Francisco, vai ser a segunda que eu vou cantar. E a primeira é uma música mais curta, mas é uma música de estudo. Mas que ela é uma música muito bonita, eu gosto muito de cantá-la, né? Então eu vou cantar para vocês. E eu cantei. E aquela potência de voz que você ouviu no telefone ontem, era eu sozinho. A sala tinha mais ou menos umas 200 pessoas, sem microfone. Eu dei um passo para trás para não assustar as pessoas da frente. E a última pessoa lá no fundo lá arregalou o olho assim, porque a minha voz chegou lá no fundo. E eu cantei Bella Prova, que é uma música curtinha, e eu pensei que eles vão parar mais e aplaudir. Aquilo me acalmou e me permitiu cantar essa prece, essa coisa linda, que é a Oração de São Francisco. Você me emocionou de novo. E você falou também, deu um tempo aí passar, depois a gente, eu não sei se eu tenho coragem de pedir pra você recitar ela, pra cantar ela pra gente, porque você tá muito emocionado, tem que dar um tempo pra você respirar. Não, eu não consigo, eu tô emocionado mesmo, porque me emociona falar de coisas lindas. Com certeza. De coisas belas assim. Aí você fala: como é que você consegue cantar no coral se você participa de tudo isso? Mas aí vem um profissionalismo junto. Aí vem aquela energia toda daquele grupo, e eu não tô falando do Edson, eu tô falando de um coro, mas eu me emociono também. Mas eu canalizo essa emoção quando eu tô cantando no coral, para poder fazer o quê? Para poder chegar ao final da música, na hora do agradecimento, na hora que a gente tá baixando a cabeça assim, aí eu suspiro e solto a emoção.
Muitas vezes, logo após o término das nossas apresentações, as pessoas veem lágrimas nos meus olhos. É de alegria, é de prazer. Sem dúvida. Você falou também do seu trabalho como contador de história. Você fez um curso de contador de história. Meu Deus do céu. Eu não deixo escapar nada. Eu não percebo. Deixa, né? Você passa aqui, a gente vai lá na frente, quando chegar o momento. Infelizmente, nesses últimos 2 anos, foi retirado das oficinas aqui do Centro Cultural o curso de contação de história. É um curso maravilhoso que eu acho que devia fazer parte do currículo extracurricular das escolas. As crianças deviam aprender a contar história. Faz sentido. Sabe por quê? Porque veja só. Os pais também, né? Porque hoje em dia os pais não. Um dos projetos que eu tinha na minha vida, né, que está meio congelado, era levar essa contação de história para os adolescentes. Eu fui alguns anos atrás ver lá no Colégio Objetivo, ver uma preparação, né, de conclusão de curso do pessoal do 2º grau, né? Minha filha apresentou, meu sobrinho apresentou, né? Outros meninos apresentaram, e na hora que eles estiveram de cara com o público, tecnicamente eles estudaram tudo que eles tinham que falar, mas teve alguns meninos que ficaram assim com o nariz colado no quadro assim e não olhavam para o público, não tinham segurança, não sabiam o que falar, não sabiam se soltar. Eu tinha vontade, aliás, eu tenho essa vontade, apesar de toda essa emoção que eu tenho, mas eu tenho que canalizar por algum lugar, de levar para esses adolescentes, né, a facilidade, né, o entendimento daquele processo e poder transformar isso num trabalho bem feito. Você pode estudar, por exemplo, teve um menino que falou sobre Pitágoras. Nossa. Mas ele falou muita coisa legal. Coincidentemente, eu tinha acabado de ler um livro sobre Pitágoras, a vida de Pitágoras, né? E ele falou muita coisa pertinente mesmo, coisa assim interessantíssima. Mas a maneira como ele falou ficou chato, ficou desagradável, ficou desconfortável para quem estava assistindo. Então as pessoas ficavam conversinha aqui, desrespeitando, e ele ficou mais desequilibrado ainda. Então o que acontece? Você tem um assunto que você domina, não olha no olho da pessoa. A primeira coisa que eu ia falar para ele, olha na testa da pessoa e olha de uma forma geral e leva o seu trabalho, busca fazer isso. E isso no contador de história você aprende no curso, né? No curso de contação de história, a minha professora Ângela, que é uma pessoa fantástica também, se ela sentar nessa cadeira aqui, ela conta a história do começo ao fim. Ela tem cada personagem maravilhoso. Eu já contracenei com ela, daqui a pouco eu conto para vocês. Ela é fantástica, mas ela é demais da conta. E numa das aulas, ela chegou e falou assim: gente, eu tenho uma proposta para vocês. Fala, professora. Quem conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Todo mundo, né? Todo mundo. Pois é. Eu vou dar 10 elementos novos e vocês vão reescrever a história do Chapeuzinho Vermelho do jeito que vocês quiserem. E depois vocês vão contar, cada um vai contar essa história pro público aqui. O público somos nós aqui. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Você poder produzir em cima de uma história que já existe, você transformar, recriar em cima daqueles 10 coisas. Ela deu coisa absurda. A história do Chapeuzinho Vermelho que a gente lembra, não tinha helicóptero, tinha? Não. Ela colocou helicóptero no meio. Sensacional, tipo uma adaptação para os novos tempos, né? Pois é. E a gente foi, cada um fez um trabalho assim super legal. E foi uma tarde, mas uma tarde super divertida. Nós não tínhamos uma sala adequada. Não tínhamos. Onde hoje é o Museu do Automóvel ali, a gente fazia uma roda de cadeiras, né? Pegava os biombos, fechava ali e a gente fazia. Mas foi tão divertido, foi tão divertido que daqui a pouco tinha gente nos vãos dos biombos assistindo o que a gente estava fazendo. E o mais gostoso, sabe o que é? Agora eu vou te contar. Na época do folclore, ela falou assim: o Edson, a prefeitura programou para nós
fazermos a apresentação de contação de história aqui na sala de música. E virão todas as escolas de primeiro grau assistir. E nós vamos contar algumas histórias, tá bom? Tá bom. Para nós dois sobrou contar a história do Saci Pererê. Eu falei, como assim para nós dois? Eu falei que você ia contracenar comigo. Falei, tá bom. Aí a gente pegou, montou direitinho lá como a gente ia fazer. Montamos lá, belezinha, assim, um mini cenário, porque a gente não tinha nada, era assim, a toque de caixa para fazer. E a dona Darcy, como sempre, nos forneceu algumas coisas que a gente compusesse o nosso cenário. Eu gosto muito de figuras peculiares. Aqui em Caçapava a gente tem um monte. E na prefeitura, na época, tinha uma moça, ela trabalha na prefeitura ainda, mas não lá no Centro Cultural agora. E ela era uma pessoa assim muito peculiar. E a dona Darcy emprestou uma canequinha de ágate verde, né, para que a gente colocasse na mesa ali, né, como se fosse, e uma garrafinha. E na hora que a gente está naquela parte culminante da história do Saci, em que a gente tem que prender o Saci na garrafa, né? E aquela sala todo mundo conhece, tem duas portas que abrem, uma na frente, outra mais pro fundo, né? E de repente, essa moça passando assim, ela viu a canequinha da dona Darcy. Eu havia acabado de falar para a criançada: olha, o Saci às vezes se apresenta de forma que a gente nem imagina. Eu acabei de falar, essa moça passa por trás de mim assim, pega a canequinha na mesa e fala assim: essa canequinha é da dona Darcy, eu vou levar para ela, quem mandou vocês pegar lá? E saiu a criançada acompanhando ela com o olho, ela saiu pela porta assim, e eu falei, tá vendo? Eu não falei que o Saci se apresenta de forma que a gente nunca imagina? Ela olhou pra mim assim, assustada. A criançada riu que se arrebentou. Tudo sentadinho no chão, ainda rolaram, ainda foi divertido demais. Gente, isso é maravilhoso. Mas o que aprende nesse curso? Mexer com marionete? Não, você aprende um monte de coisa. As marionetes seriam um segundo estágio do curso que acabou não tendo, né? Mas quem sabe mais pra frente, quem sabe nós tempo para resolver algumas coisas, né? Nós temos esperança que volte esse curso, porque ele é um curso que faz você se soltar muito. O pessoal de teatro gosta muito dessa parte da contação de história também. E aí o que acontece? Nós precisamos criar personagens. E a Ângela falou assim: nós temos que fazer contação de história em algumas escolas, mas já é para crianças um pouco maiores, né? Pré-adolescentes, né? Eu falei, tá, 10, 11, 12 anos. E ela falou assim: e o que nós vamos apresentar? Vamos contar uma história assim. Eu falei, Ângela, eu escrevi uma história e criei um personagem. Me conta. A casa dela é cheio de bagulhada de trapo, de pano, porque tudo que ela vê, ela pensa num cenário, ela pensa num personagem. E ela foi e montou as coisas que a gente precisava, depois da história que eu contei para ela. Conheci uma pessoa na cidade que ela tem um pequeno, não vou dizer defeito, mas fala de um jeito diferente, né? E eu queria homenagear essa pessoa. Mas eu fiquei com medo que ela não entendesse. Sim. Não entendesse, né? É compreensível. Então eu não podia falar o nome da pessoa, como eu não vou falar o nome da pessoa. Sim, eu agradeço. Senão vai sobrar pra mim. É lógico. Mas como tem muitas pessoas que podem ter o mesmo problema de dicção, né? Uhum. A personagem que eu criei, baseado naquela característica da dicção da pessoa, exatamente. Você elaborou um personagem, porque você viu aquela característica até como uma qualidade, né? Exatamente. Se fosse um defeito, ninguém vai aproveitar um defeito. É claro. E veja só, eu criei uma personagem chamado o Ancho Taquarta Tuchão. Hã? É isso mesmo que fosse seu filho, o Ancho Taquarta Tuchão. Mas espera aí. Você é o anjo da guarda do João? Sim, eu sou o anjo da quarta Tuchão. Mas por que você fala assim? Um anjo da guarda não precisa falar mais assim. Um anjo, ele tem que falar corretamente. Pois é, eu sei falar corretamente,
Mas com o chão, eu tenho que falar assim, porque se eu não falar assim, o chão não me ouve, o chão não me entende. O chão, menino sapeca, lefato tapreca. Eu também fui um menino lefato tapreca. Então eu entendo o chão, mas o chão também tem que me entender. E você também tem seu anjo da guarda, não tem? Peça todo dia na hora de deitar, na hora da sua prece, pro seu anjo da guarda te ajudar a ser amanhã um menino, uma menina melhor. Não cometer os mesmos erros que você cometeu hoje. Faça que nem Santo Agostinho, que um dia tem que ser melhor do que o outro. O dia seguinte tem que ser melhor do que esse dia que você passou. Ouça sempre o seu anjo da guarda, que quer dizer para você: cuidado, não pisa aí que você vai cair no buraco. Você tem que fazer isso. O seu anjo da guarda tem um jeitinho especial de falar com você também. Então, presta atenção. Abre o seu ouvidinho que você vai ouvir. E tenha um bom sono. Viu, chão? Que legal. Isso você faz onde? Em escolas? Olha, esse personagem já está criado, ainda falta lapidar ele? Tem que lapidar bastante, tem que acrescentar uma série de coisas. E o que acontece? Eu estou no mercado depois de vários meses, né? Na feira, e de repente um menino chega: mãe, ó o anjo da quarta do chão. Que legal. Aí eu me emocionei mesmo. Sensacional, né? O menino veio, me abraçou, tudo mais, eu abracei também. Eu falei assim: ui, um abraço. A mãe dele falou assim: eu não tô entendendo nada. Aí eu expliquei pra mãe o que tinha acontecido. Falei: ai, que maravilha. Eu falei: tá vendo? Você também tem o seu anjo da quarta. Você tá ouvindo o seu anjo da quarta, menino. Tá bom? Seja feliz. O anjo da quarta do João não tem nome. O anjo da quarta do chão, ele tem o nome dele, mas ele não pode falar. Ele não pode falar o nome dele, porque se ele falar o nome dele, aí a fita dele vai virar um inferno. Porque o chão toda hora pede um monte de coisa. Se ele souber o meu nome, aí ferrou a boca do balão. Ai, sensacional, Edson. E você ainda lapidando o personagem é interessante, né? Você trabalha com ele surgiu do nada, né? Surgiu que você viu uma pessoa, uma característica da pessoa, né? Pode ser da dicção, uma característica, elaborou logo esse personagem. Você sabe em quem eu me espelho para fazer essas coisas? No meu pai. Fala um pouquinho do seu pai. Meu pai sempre, olha... Qual era o nome do seu pai? Antônio de Lima. Antônio de Lima. Meu pai sempre foi uma pessoa fantástica. Além de meu pai, ele era meu amigo, meu companheiro, meu conselheiro. Meu pai, um homem inteligente, mas inteligente, estudou até o 4º ano primário, mas de uma inteligência fantástica, de uma sensibilidade assim incomum. E às vezes com toda a sabedoria dele, porque você tem inteligência é uma coisa, agora sabedoria é uma coisa assim única, né? Única, né? Ele via uma reportagem, lia um livro, ou lia uma revista, alguma coisa. Filho, vem cá, explica uma coisa pra mim. Falei: pai, vai te catar, pai. Você sabe muito mais do que eu desse assunto. Mas nós tínhamos horas e horas de conversa. E meu pai tinha, não é um defeito, era uma brincadeira que ele fazia. Ele via uma pessoa falando de um jeito diferente, falando uma língua diferente. Por exemplo, eu encontrava, meu pai é filho de português, né? E de repente eu começava a falar com português, daqui a pouco meu pai tá falando igualzinho, né? Eu começava a falar com espanhol, daqui a pouco tava falando igualzinho. Eu começava a falar com baiano, daqui a pouco tava falando igualzinho, puxando, arrastado. Ele imitava o sotaque, eu não sei como as pessoas não brigavam com ele. É que ele era uma pessoa doce demais. Uma pessoa assim que você olhava no olho dele assim, você via amor no olho dele, felicidade, né? E ele se divertia muito. E eu acompanhei meu pai vendo essas coisas todas e eu acabava achando isso muito bonito. E quando eu vi essa moça, essa amiga minha aí, eu não resisti. Eu falei: eu tenho que homenageá-la pelo sotaque dela, pela dicção dela, né? É muito legal, é muito bonito mesmo. E ele fazia, talvez, as pessoas percebem quando é de uma forma natural, né? E às vezes ele fazia aquilo para ele se aproximar ainda mais da pessoa. Sempre. Sabe, né? Nunca tentou ofender ou magoar ninguém. Meu pai era incapaz de
de agredir alguém. E olha que meu pai teve tudo na vida para ser uma pessoa difícil. Meu pai perdeu a mãe aos 4 anos de idade. Com 4 meses de gravidez da minha avó, meu avô meteu um pontapé na barriga da minha avó. Meu pai não sabe nem como nasceu. Nossa. O meu avô tentou matar o meu pai 4 vezes. Meu pai tinha marcas de facada nas pernas. Viajando num barco lá para aquela região do Pantanal lá. O meu avô jogou meu pai pela murada do barco, o marinheiro que salvou meu pai, um monte de coisa. E meu pai era o único, quer dizer, não era o único filho, meu avô tinha um monte de filho. Meu avô veio fugido de Portugal, deixou 6 mulheres grávidas em Portugal. Meu avô tem filho espalhado pelo sul de Minas, por Cianorte, no Paraná, de montão. Meu avô foi casado com 2 mulheres no Brasil. Com a minha avó, que morreu, né? E com uma senhora lá de Cianorte, chamada Ramira. E ela é avó de 2 cantores famosos hoje. Depois eu te conto quem é, que eu não vou falar não. Aqui no ar não pode, né? Só em off? Só em off, depois eu te conto. Então tudo bem. Mas a gente vê o que é a essência. Eu acredito muito na essência. O que há de ser já nasce. É claro que para Deus ele pode qualquer coisa. Claro. E todos nós podemos melhorar, né? Mudar. Isso, a evolução faz parte do ser humano, tanto física, financeira, profissional, quanto em espírito também. Acho que no coração, assim como ele pode ficar amargo, ele pode ficar doce, né? Só não pode ser azedo, porque às vezes o que é azedo não adoça. É o que eu penso, dizia meu avô. Né? Então, o que é de ser já nasce. Essa é a minha primeira visão. Tanto é que vejo o seu pai e o que ele passou para você, né? Ele sofreu, tinha todos os motivos para argumentar, né? Ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa arrogante, e ele se tornou uma pessoa de um coração enorme, tendo visto como você fala com ele, e isso provavelmente foi transferido a você. Para os 5 filhos. Para os 5 filhos. Para os 5 filhos, para minha mãe que teve uma vida difícil, para os meus tios que o meu pai era uma espécie de mentor, para minha tia, irmã caçula da minha mãe, né? Que ela, quando faltou meu avô, ela vinha pedir conselho pro meu pai, como se meu pai fosse o pai dela. Ele podia ter todos os motivos do mundo para ser um homem rude, duro, impetuoso, sem coisas boas para passar para a pessoa, mas ele tinha sempre uma boa palavra. Um homem de 4º ano primário só ser chamado por uma das maiores escolas de São Caetano, Colégio Comercial Alcina Dantas Feijão, pelo diretor, para o meu pai ser orador dos professores. Ele falava pro meu pai: Antônio, eu quero ver você. E meu pai falou bonito. Eu tinha 12 para 13 anos, eu vi meu pai falando. Eu senti um orgulho de meu pai aquele dia inexplicável. E todo mundo depois falou: o seu pai veio me abraçar. Eu falei: abraça meu pai. Foi ele quem falou muito bonito, muito legal mesmo. E aquilo também serviu de inspiração para você, né? Meu pai é minha inspiração sempre, meu pai e minha mãe. Minha mãe dotes culinários fantásticos. Levou todas as receitas com ela, algumas poucas ela tem escrita e eu surrupiei das minhas irmãs. Né? Porque minha mãe italianona nunca deixou eu entrar na cozinha. Sai daqui, cozinha não é lugar de homem, né? Mas eu sempre gostei de cozinhar, né? E eu trabalhei minha vida inteira e não podia entrar na cozinha, tá? E depois de um certo tempo eu tive que cozinhar para mim, né? Eu sinto uma certa facilidade em trafegar pela cozinha. Gosto de mexer com os temperos, gosto de fazer coisas gostosas. E a minha filha, quando vem almoçar comigo, na rede, fala assim: ai pai, ninguém faz arroz como você. O arroz da minha mãe não dá para comer, né? O meu arroz eu tô aprendendo a fazer. Agora, igual da minha avó, igual o seu arroz, não tem igual. Falei: tá bom, filha, tá bom. Não, mas tendo em vista que a gente eu também fui criado assim, cozinha no lugar de homem, não, sai daqui. Mas os maiores chefes de cozinha são homens. É verdade, né? Os grandes chefes de cozinha são tudo homem. O ambiente culinário, gastronômico,
ele é dominado pela classe masculina. A gente achava que era o contrário. Até bem pouco tempo atrás achava que era o contrário. Um sushi man hoje ganha uma fábula. É verdade. Então, também a mulher, houve uma cross, né? As mulheres acabaram adentrando para outra área do mercado de trabalho e o homem acabou seguindo paralelamente. Eu dei essa desviada do assunto, ele que estava muito emocionado. A gente falou aqui de música, falamos aqui um pouco da parte técnica. E falamos da minha família. Da sua família, do seu pai. Aí você fala, o que isso tem a ver com música? Imagina o meu pai deitado numa rede, com um violãozinho nos braços, cantando uma música para minha mãe, que eu não sei de quem é, não sei quem canta, nunca ouvi essa música em lugar nenhum. Uma música que só ouvi meu pai cantando para minha mãe. E eu perguntava, foi você que compôs para ela? Falou, não, eu conheço essa música, não sei de onde. E ele tocava e cantava e minha mãe ficava do lado dele, parecia um casal de namorados. Isso depois de mais de 30 anos de casado. Uma coisa fantástica. Nunca vi tanto amor na minha vida. Nunca vi mesmo. Meu pai e minha mãe são ícones da minha vida. Um exemplo, né? E essa personalidade lapidada, costumo dizer que para mim é uma personalidade lapidada. Você transfere isso para as pessoas. É notável. Né? Eu sempre falo para minha filha. Ela esteve aqui semana passada, né? E ela fala, pai, o que eu faço, pai? Eu falo para ela, não me importa o que você vai fazer, só me importa que você seja feliz. A sua obrigação na vida é ser feliz. Faça bem feito. Se não deu certo o que você começou a fazer agora, começa de novo. Dá a volta. Daí, você tentou, não deu certo, faz outra coisa. Mas tudo que você for fazer, a hora que você for fazer, se coloque inteiro para ser feliz. Busque a felicidade em cada coisinha que você for fazer, que com certeza pode ser legal. Vai dar bons frutos, com certeza. Eu trabalhei a minha vida inteira naquilo que eu não gostava. Eu administrei pessoas durante 35 anos. Eu encontro gente em São Paulo, em Taubaté, em São José. As pessoas encontram, ô chefe. Eu falo, não sou chefe, ninguém, eu tô aposentado, gente. Me esquece. Mas eu sempre procurei administrar da melhor maneira, para que naquele período, naquele tempo, naquele momento que eu estava ali, eu fosse feliz. E a minha felicidade tinha que esbarrar nas pessoas que trabalhavam comigo. Senão não adianta eu ser feliz e a pessoa que está trabalhando comigo está infeliz. Tem que ter um bom senso, tem que ter um meio tempo, um meio termo, né? Então eu sempre busquei fazer a parte melhor. E depois que eu parei de trabalhar, um cara que hoje eu sou muito grato a ele, me fez reentrar na parte musical. Fui levar minha filha na Fego Camargo, em Taubaté, que ela participava da orquestra, era primeiro violino da orquestra do Guri aqui em Gaçapava. Fui levá-la para fazer a inscrição na escola Fego Camargo, em Taubaté. O Ari trabalhava na secretaria, baterista, tudo mais, falou para mim, e você, Edson, não vai se inscrever para nada? Falei, eu não. Você não toca nada? Eu falei, não toco nada não. Só canto no coral de Caçapava. Então faz inscrição para canto. Eu falei, cara, você vai perder R$3 se não passar? Eu falei, tá bom. Peguei e fiz inscrição. É uma escola que tem, a maioria, só gente jovem na escola, né? E eu fiz a inscrição lá e no dia recebi uma partitura para eu cantar, estudei pra caramba, e no dia da prova chegaram lá e botaram a gente numa sala, papel, caneta, e pediram pra gente responder 10 questões rapidinha, xizinho, né? E tinha uma pergunta danada lá: por que você quer estudar na escola Fego Camargo? Por hobby ou profissionalmente? Falei, profissionalmente eu quero cantar por prazer, né? Hobby. Fiz um teste maravilhoso. Ninguém cantou a sua peça inteira, só eu. Eu fiquei até o final. Aí a professora que estava fazendo a prova, ela falou assim: nossa, o senhor tem uma voz bonita, muito bem interpretada a sua peça. A pianista falou assim: puxa vida. Eu falei, passei. Passei.
Semana seguinte fui ver o resultado. Fiquei em 57º lugar. 10 vagas só. Falei, meu Deus do céu, ferrou, né? Aí eu peguei e fui falar com uma amiga que trabalha lá. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só o que você fez. Isso é uma escola profissionalizante. Eu escrevi que cantar por hobby, cara. Eu falei, poxa, mas você é burro mesmo, né, Edson? Aí eu fui, minha filha passou em 2º lugar. Eu fui levá-la todas as sextas-feiras lá durante 6 meses. E toda sexta-feira eu ia na secretaria e falava assim, saiu minha vaga pra canto? Saiu minha vaga pra canto? Saiu minha vaga pra canto? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quando foi no mês de setembro, saiu minha vaga. Nossa, tá, microfonia. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. O microfone aqui que... Ó, porta. Bom, ajustado. Enfim, e aí você passou na vaga. Consegui, estudei um tempão lá. Então, agora vamos para uma parte interessante. Você falou dos eventos que vão ter aqui na cidade, né? Sim. Já falei do dia 1º, abertura, já falei do dia 9 da apresentação de gala que nós vamos fazer na Matriz. Dia 16, lá na porta do fórum. E para fechar o ano, nós vamos fazer uma apresentação de gala também aqui no Santuário. E como é essa apresentação de gala aqui no Santuário? Nós vamos apresentar cantata de Natal e vamos apresentar também várias músicas do nosso repertório, né? Nós vamos cantar músicas natalinas conhecidas de todas, algumas menos conhecidas. Vamos cantar Jesus, Alegria dos Homens, né? Vamos cantar um monte de coisa, um monte de música bonita. E o que engloba esse pessoal desse coro? O que vem? É só o vocal ou tem instrumento, tem piano, como você falou, vai vir piano? Voz e piano. Voz e piano. Voz e piano, né? A nossa pianista Jane vem com tudo, o Márcio, fantástico. Você vai estar aqui, não vai? Sim, mas eu já quero antecipar para quem... Você vai transmitir... Tem um pessoal que acha que é muito chique você ouvir essas coisas, que não está acessível esse tipo de música. Lê do engano. Você que está aí, ó, do outro lado, nos ouvindo, vem assistir um ensaio nosso na segunda-feira, toda segunda-feira, das 19h30 às 21h30. Aqui no Centro Cultural. Lá na sala do piano, que a gente costuma chamar, que é do lado da secretaria. Você vai ver um monte de velhinho lá, mas tudo docinho, sabe? Você vai ver aqueles velhinhos, aquelas velhinhas cantando pra caramba. Tem um menino novo que tá no coral já faz uns 2 meses, que tá sentado do meu lado. Ele faz aula de violão com a minha filha, que tá se preparando para fazer violão na Fego Camargo. E o outro evento, você falou esse aqui que vai ter na igreja, vai ser quando? Dia 20 de dezembro. Tá, dia 20 de dezembro nós teremos aqui o Coral Municipal fazendo... O Coral Municipal vai estar fazendo uma apresentação de gala aqui no Santuário Santo Antônio. Nossa, apresentação encerramento do ano. Logo após a missa. Posso fazer um pequeno comentário a respeito? Sim. Não é. Pode falar. Não é nada contra nenhuma igreja, não. Mas é questão do povo de Caçapava. A gente tem cantado nos lugares, por exemplo, logo depois da missa. São Benedito, na Matriz, na Senhora das Graças, em várias igrejas. Terminou a missa, a gente vai fazer a apresentação, as pessoas não ficam. Não tem noção do espetáculo, né? Não ficam, sabe? Não, ficar mais um pouquinho aqui, como se fosse obrigação ir à igreja, como se aquela música, aquele trabalho não fosse extensão da missa, da palavra de Deus, né? Porque a gente vai cantar, não vai cantar funk, né? A gente vai cantar música sacra, música que alegra as pessoas. E as poucas pessoas que têm ficado na igreja, depois que termina, não vão embora, vem todas nos abraçar, vem todas nos agradecer a beleza da apresentação. E o meu maior feedback é do Padre Desto. Vou repetir,
que mandou fechar a porta da igreja pra gente não sair. Foi o Padre Décio. Um abraço pra você, Padre Décio. Grande homem. Quer dizer que ele falou que ia fechar a igreja e não deixar vocês saírem lá. Por favor, gente, fecha a porta da igreja, não deixa esses meninos sair daqui não. Eu vou mandar um recado pro meu primo Jacó e pra minha prima Neuza também. Sim. Dia 20 de dezembro a gente vem cantar e não vai esquecer de nós, hein? Toda vez que a gente vem cantar aqui, eles preparam alguma coisa pra gente comer depois. Hein? Que legal. São muito gente legal, muita gente boa também. Não tenho dúvida. E tem esse evento agora e tem mais algum outro que vocês vão fazer? Não. Um outro evento que a gente faz todo ano. Esse ano, mas é fora da apresentação do coral, mas com alguns componentes do coral. No Hospital Oncovido em Taubaté, todo ano a gente faz, já no 8º ano esse ano, que a gente faz uma participação lá na Oncovido, que é ali no final da Avenida Independência. Eles fazem uma festa de final de ano, né? Trocam presentes, tudo mais. E nós fazemos o quê? A gente vai com um grupo de 13, 14 pessoas e a gente faz uma pequena cantata de Natal. O ano retrasado eu inovei. Eu cantei a música do Sapatinho. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Cantei essa música em ritmo de rap. Fica tudo a capela, né? Falei, moçada, o negócio é o seguinte: eu vou cantar a primeira parte sozinho e eu vou cantar em ritmo de rap. Na minha frente tinha uma moça que, além de ter câncer, ela era cadeirante. Moça bonita, 20 anos. Eu olhei pro rosto dela assim, tristeza estampada no rosto dela. Falei, agora eu vou cantar pra vocês meu sapatinho. Botei meu sapatinho na janela. Daqui a pouco tinha enfermeira, médica, paciente, e a menina na cadeira começou a dançar assim. Aquilo me fez um bem danado. Com certeza. Aí na segunda parte o povo começou a cantar, do coro começou a cantar normalmente, né? A música tradicional, né? Todo mundo cantou. Aí nós terminamos a terceira parte, todo mundo tava ali, voltou a cantar. Muito legal isso. Na Ongovida, nessa semana entre 12 e 19 de dezembro nós devemos cantar lá. Sensacional, pessoal, fica aí a dica, né? Meus queridos ouvintes, eu agradeço a paciência de vocês, o carinho, né? Agradeço também em especial a obra social e cultural Santo Antônio, né, por prestar essa oportunidade para que eu venha aqui de caráter voluntário, né, e os ajudantes, todo mundo aqui em caráter voluntário, plenamente voluntário, para poder estar prestando esse serviço aqui à sociedade e, né, trazer pessoas sensacionais, né, como essa. Cada dia é uma alegria maior em poder entrevistar e ouvir um pouco mais essa história, né, do povo. Eu conversei aqui com o Edson, essa pessoa fantástica, que eu não posso deixar de frisar aqui sobre seu amigo, né? Esteja ele onde estiver, o Leandro Cetra. Esteja você onde estiver, parabéns também pelo trabalho, sua presença marcante. E foi você dentro do grupo musical em que o Edson fez parte. Eu queria deixar isso registrado, embora ele não esteja mais aqui, mas eu tenho certeza que ele está nos ouvindo, aonde quer que você esteja nos ouvindo. Muito obrigado, desde já. Obrigado, Leandro. Como diz a molecada, tamo junto. E vamos lá, bola pra frente, vou botar uma musiquinha aqui, um encerramento, deixa aí, né? Pedir para o operador de mesa ele deixar tudo pronto, porque é com toda essa alegria e essa emoção que a gente vai se retirando. Eu conversei com ele, o Edson, mais conhecido como o pai da Narriê. O pai da Narriê. Agradecer também esse tempinho expansivo do programa, né? Que deu pra gente lapidar bastante, conversar, fazer o verdadeiro hangout, quem bater papo e informar, né? E quem quiser mais informações pode ir lá no Centro Cultural Laico. E a partir de que horário também? Olha, o Centro Cultural funciona todos os dias das 8 até as 17 horas, né? Mas o coral vai toda segunda-feira das 19h30 até as 21h30. É só chegar lá e falar com a gente lá, que a gente recebe de coração. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Gente de Sucesso. Muito obrigado e até quarta-feira que vem. Um beijo no coração de todos.